Queridos, antes de começarmos, eu quero começar com um versículo bíblico que eu estava meditando essa semana e gosto muito, que diz o seguinte, está lá em Provérbios. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Está lá em Provérbios. Conquistar uma cidade exige força e exige exércitos, mas governar o próprio espírito exige maturidade, sabedoria e dependência de Deus. E eu acredito que, para o empreendedor, essas palavras, maturidade, sabedoria e dependência de Deus são imprescindíveis, são especiais. E, para isso, eu trouxe homens aqui que conhecem da palavra de Deus e que a gente possa descobrir, então, tesouros. Então, quem que deseja começar? Como Deus vê, ou como você vê a relação igreja e empresário? E como eu sei que todos vão deixar o pastor Romo falar, eu já vou pedir para que ele fale por primeiro, por gentileza. A graça e a paz a todos, amém? Como eu tenho o privilégio de começar, eu posso escolher alguém, então? Na verdade, acho que para bater um papo assim, a gente tem que pôr alguns pontos, algumas vírgulas no assunto antes de se organizar. Porque esse é um assunto que muitas pessoas entendem ele de forma complexa. Eu vejo que, quando a gente fala do relacionamento igreja e o empreendedor, o empresário, existe muita confusão, e por ter essa confusão, se torna, então, como se fosse duas partes do mesmo corpo que não se relacionam em amor. São duas partes do mesmo corpo que não se tocam. Sabe quando você já está um pouquinho mais velho e não consegue coçar as costas, assim, a mão não alcança as costas, ou você ficou muito forte, a mão não alcança as costas? Então, às vezes, o relacionamento igreja-empresário é a mão tentando encostar lá nas costas, não alcança. O empresário tem uma rejeição com relação às coisas de Deus. Por quê? Porque pensa que o pastor só quer falar com ele porque quer dinheiro. E existe também alguns pastores que rejeitam o empresário, porque o empresário pensa assim, eu dei dinheiro, sou eu que decido como a igreja deve andar. Então, são duas moedas, duas caras da mesma moeda, assim, e a gente não se relaciona em amor. E o padrão de excelência do relacionamento das partes do corpo é em amor, e nada mais. Então, o corpo de Cristo é em amor. O pastor não é menos corpo de Cristo que o empresário não é menos corpo de Cristo do que o pastor. E se nós entendêssemos isso, o nosso relacionamento seria muito mais fácil, muito mais tranquilo. Tirarmos Mamon do centro do relacionamento e colocarmos o amor de Cristo Jesus no centro do relacionamento. Esse é o desejo de Deus para mim e para você, como igreja nos relacionando. Porque quando a gente diz assim, como se dá o relacionamento entre igreja e empresário, a gente já está, desculpa, mas a gente já está errando, né? Por quê? Porque o empresário é a igreja. Né? A gente não tem como dividir. Não tem como dividir. Somos igreja porque somos filhos amados de Deus em Cristo Jesus e nós nos relacionamos em amor. Então, eu penso que a primeira base para a gente poder ter essa conversa aqui, não sei o que vocês pensam, mas é estabelecermos esse princípio aqui. O empresário e o pastor são igreja igual. São partes e membros do mesmo corpo. Deus não ama um a mais, um menos, não tem um que é mais importante do que o outro. Nós somos irmãos em Cristo Jesus e estamos debaixo de uma missão só, revelarmos Cristo Jesus ao mundo. Todos nós temos o mesmo ministério, revelarmos a Cristo Jesus ao mundo. E dentro disso existem variações de dons e operações que nós somos chamados diferentes, que são coisas que Deus deu a nós e por isso fazemos atividades diferentes. Mas a nossa missão é uma só e o nosso relacionamento tem que estar. Eu acho que o senhor tem razão. Estava tão sério, de repente atravessa. Eu acho que uma das coisas, primeiro para falar sobre graça e paz, né? Eu falei que ia ficar bom, pessoal. Falar sobre começar em amor, o papel... Eu fiquei pensando, desde que o Marco mandou, eu falei assim, poxa, como que eu posso linkar com o pessoal que eu estou cuidando? E se existe um amor na questão do empresário com o adolescente e o júnior, é a forma que ele pode se espelhar em você
no sucesso que você é. Hoje nós temos adolescentes e juniores que estão na igreja, fazem parte do mesmo corpo, né? Então, somos todos da mesma família, mas trabalhar com os mais novos, olhando para os mais velhos, é olhar aquilo que traz esperança, né? Então, poxa, esses empresários, eles têm um negócio, eles têm algo que está caminhando, é algo que eu posso me espelhar e querer ser igual. Eu sempre comento de um adolescente que, há um tempo, ele falou bem assim, eu gostaria de trabalhar no ramo moveleiro. E eu falei para ele, olha que legal, eu não entendo nada, né, do ramo moveleiro, mas eu entendo que o desejo dele era grande. E ele se espelhou em alguns homens do ramo moveleiro e se tornou um grande homem nesse ramo moveleiro, sendo adolescente, né? Hoje trabalha fazendo isso nos Estados Unidos. Então, é legal você ver que um adolescente olhou para um empresário, desejou ser como ele, mas, acima de tudo, olhou para aquele empresário, vendo Cristo sendo revelado na empresa dele, e por isso quis ser igual. Então, acho que essa parte do amor tem tudo a ver. Por isso, quando você olha um pequenino olhando para você, pode acreditar, invista nele. E para investir, né, nele, no caso dele, aí, a ideia é aquele estagiário seu, que é mais novo, invista nele, vale a pena, em amor, ele se transforma um grande empresário. Não tenha medo dele se tornar um concorrente, né? Tenha o desejo dele se tornar um grande homem de Deus, assim como você. Eu acho que essa é a ideia, Pastor Marco. Você quer passar a bola para alguém? Você quer escolher mais alguém? Eu que escolho. Para trazer um princípio inicial sobre o tema que o Romulo colocou? Eu acho que o pastor Suplano queria falar agora. Bom dia, graça e a paz, tudo bem com vocês? Tudo certo? A forma como eu enxergo um pouco, né, esse assunto, esses dias eu estava conversando com uma pessoa, fazendo um atendimento, e a pessoa, ela abriu o coração dela, e ela falou por uns 10 minutos, e eu não tive nenhuma oportunidade de conversar com ela. Né, ela tinha dentro dela algumas coisas já determinadas, e ela tinha certeza que aquilo era daquele jeito. E por muitos anos, né, eu nasci na igreja, posso colocar assim, né, nasci literalmente na igreja, né, estava ali vendo algumas coisas, e a impressão que às vezes passa é que quando nós olhamos para a igreja, a gente olha a igreja como uma ONG. Não, a igreja é uma ONG, a igreja está ali para reunir algumas pessoas, alguns grupos de pessoas, e fazemos um culto, alguém pega um violão, o pastor não tinha o que fazer da vida e virou pastor. O pastor não sabe que eu passo na semana? Sabe, às vezes passa essa impressão. E, infelizmente, né, se a gente pegar na história da igreja, tem algumas razões para as pessoas, às vezes, pensarem isso. Mas, né, não quero puxar a sardinha para o nosso lado, mas nessa roda aqui, a gente poderia ser qualquer outra coisa, além de pastor. Né, tem estudos, né, não estou falando nem da parte espiritual, né, falando de graduação, de conhecimentos, de práticas, de técnicas. Então, às vezes, nós temos dentro da igreja pessoas, como vocês aqui, né, se a gente abrisse uma oportunidade, cara, você gostaria de contar um pouquinho a sua história? E me perdoa aqui falar, né? Às vezes eu brinco ali com o Rômulo e tal. Às vezes a gente valoriza demais pessoas de fora e menos os de dentro de casa. Né? Às vezes eu valorizo um cara que é lá, que montou 10 lojas, 15 lojas, e teu irmão aqui que veio do interior do Paraná, não tinha nada, montou um negócio, é bem sucedido, tem abençoado pessoas, abençoado a cidade, abençoado o município, mas ele não tem um nome conhecido, ele não é famoso, e eu não dou oportunidade para ouvir ele. Então, às vezes, isso que o Romulo comentou, né, desse distanciamento, né, o que a gente precisa nesse momento é, cara, como que eu posso me aproximar mais da minha liderança? Como que eu posso ouvir mais o meu líder? Como que eu posso aprender mais com o meu líder? Talvez, provavelmente, ele não seja um empresário bem-sucedido como você, mas ele tem princípios espirituais estabelecidos na vida dele. E o que rege a nossa vida são os princípios espirituais. Então, o que eu percebo é, esse distanciamento, ele cai por terra quando eu e você nos colocamos em posição de aprendiz. Ei, eu sou humilde, eu posso aprender com essa pessoa. E aí esse distanciamento ele cai por terra.
Porque daí o amor, né, esse mesmo Espírito que nos une, ele está sujeito a uns aos outros, a suportar uns aos outros, a auxiliar uns aos outros. Então eu vejo dessa forma, sabe? Eu gostei da tua ideia ali, porque a igreja não é um lugar de fazer ação social. A igreja é um lugar de formar discípulos do corpo de Cristo Jesus. E todas as áreas envolvidas possíveis, empreendedores, assistentes sociais, professores, enfim, tem pessoas que são muito bem-sucedidas e a vida toda foram colaboradores dentro de uma empresa. Não necessariamente o que tem dinheiro é o empresário, não é mesmo? E todos esses estão juntos dentro da igreja para serem formados como discípulos de Cristo Jesus. E esse relacionamento de aprender um com os outros só se dá em um ambiente de amor, onde cada um se sujeita ao dom que Deus colocou na vida do próximo. Seria loucura, na verdade, se eu quisesse administrar tudo sem pedir opinião de quem administra bem. Esse talvez não seja o meu maior dom, a administração. Mas eu estou cercado de pessoas que têm esse dom. Então, a gente consulta quem tem o dom de administração. Mas também seria loucura as pessoas tocarem as suas empresas sem saber de um dom que existe na minha vida de gerenciar as coisas. Talvez eu não seja o melhor administrador, mas eu sou um excelente gerenciador daquilo que faço. E aí tem conselhos e tem sujeição uns aos outros. E esse é o relacionamento que a gente precisa entender. Não é um e outro, é o mesmo corpo, e o mesmo corpo fazendo, entendendo, reconhecendo o dom que está sobre cada um. Né? Senão a gente vai falhar nessa missão. E a igreja, eu já quero passar para o Tom logo, na sequência, e a igreja revelando em mim a minha identidade, e aí eu posso descobrir, então, aquilo que eu vou fazer. Porque entendemos aqui como igreja que o fazer é consequência de descobrir a nossa identidade. E isso só é descoberto com Jesus, com Deus. E nós, como igreja, estamos aqui para auxiliar as pessoas, né, todos nós aqui, a descobrirmos quem são, para então ter uma atividade que traga, lógico, a sua remuneração, mas você possa viver em paz, porque a gente sempre diz aqui, com Jesus é muito mais leve e nós podemos desfrutar. E eu quero passar para o pastor Tom também. Pastor Tom, antes de estar aqui, né, no pastoreio, você também teve o seu lado empreendedor, empresário. Eu não quero que você entre nesse detalhe, mas você sabe quando você está falando algo com esse público, né? Então, você puder também colocar um conceito inicial, como falamos agora. Amém. Bom dia, graça e paz. Queridos, que como o Rômulo já colocou aqui um fundamento legal para a gente caminhar, não é empresários, é igreja, né? Somos um corpo, somos igreja. Eu consigo lembrar e talvez aplicar um pouquinho justamente esse aspecto da experiência pessoal, né? Além da formação teológica que a gente tem, eu também tive a formação de administração, né? de empresas e também a vivência como empresário, né? Fala que tem MBA nos Estados Unidos, essa coisa toda, senão o pessoal não acredita. Então, senão... Tem um pouquinho. Eu lembro, e um dos aspectos, então, pensando de como corpo e como princípios, né, o Suplano falou aqui também, a edificação do corpo, e olhando da perspectiva empresário, a gente começa a aprender dentro da igreja que a nossa forma de pensar, ela difere do Aion. Aion é um sistema que o mundo trabalha, né? Eu lembro, por exemplo, na minha formação em administração, que era ensinado que o objetivo da empresa é ter lucro. E esse é o foco e tenha lucro. Busque o lucro, faça lucro. Se você tiver lucro, você é um empresário bem-sucedido, como sendo o objetivo central. Só que a gente acabou de ouvir nas nossas conversas que o nosso propósito, nosso objetivo é revelar Jesus, é revelar Deus. E aí algo que eu aprendi como empresário dentro da igreja é que, na verdade, o meu negócio ele existe para ser uma bênção. É um instrumento de Deus para abençoar a sociedade. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. A minha empresa, a empresa que Deus me permitiu, né, gerenciar, executar, enfim, ela é um instrumento nas mãos de Deus de abençoar, de produzir vida em abundância, concordar com Jesus, revelar Jesus. O lucro ele é uma consequência
né? O dinheiro, a parte financeira faz parte, mas é um segundo plano. Em primeiro lugar, o que no meu coração Deus colocou como uma ideia de negócio, um produto, um serviço, e que vai abençoar as pessoas. E as pessoas vão ter algo construído nas suas vidas e, como consequência, elas vão remunerar por isso, e aí entra, né, o negócio, compra e venda, mas é o segundo passo. E eu percebo que quando a gente é orientado pelo Aion, pelo sistema do mundo, o lucro, qual que é a consequência natural da mente humana, né? É a mesquinhez, é a avareza. Eu tento entregar o mínimo que eu puder e tirar o máximo que eu conseguir do meu cliente. E aí começa uma relação finita, uma relação que vai acabar em curto prazo, porque não se constrói algo em que um está sendo abençoado pelo outro. Então, são princípios da palavra de Deus que já mudam a minha forma de enxergar o negócio, de conduzir o negócio. Eu quero enxergar os clientes que eu vou atender nesse dia, como eu posso abençoá-los. Como que o meu serviço, como o meu produto pode chegar neles e fazer diferença de forma positiva na vida deles. E a remuneração é por consequência, vai vir. Então, eu acho que são princípios, né, que como igreja a gente pode ir trabalhando, crescendo, ministério, né, igreja, pastores, empresários, professores, como o Rômulo colocou, todas as atividades, a gente colocar os princípios de Deus na nossa perspectiva de vida do fazer do dia a dia, né? Amém. Obrigado, Tom. Mudando um pouco o foco, né, sobre essas preliminares que fizemos. Eu percebo que na hora de eu quero ir para a prática um pouco aqui, né? Na hora de tomarmos decisões, as pessoas que caminham, nós que caminhamos com não querendo dividir, mas caminhamos com Cristo, entendemos que a fé nos faz tomar boas decisões. Vamos colocar de uma forma simples aqui. E eu já quero entregar para o Rômulo essa pergunta aqui. De que maneira, então, Rômulo, a fé influencia essas decisões, agora, vamos colocar assim, empresariais, dentro desse, né, do que estamos falando aqui com empresários? Como conciliar, então, a igreja, estamos falando de fé, não dividindo o assunto, como você disse, mas igreja, fé, e trazendo isso para a vida do empresário na prática do dia a dia. Você consegue me ajudar? Eu preciso dessa resposta. Com toda certeza. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17, 18, diz assim: portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. Então, é bem simples para o empresário entender. Olha, não é a sua força, não é a sua esperteza, não é os contatos que você tem que trazem riqueza para você. Riqueza no reino de Deus é diferente do que o mundo diz que é riqueza. O jeito de administrar riquezas no reino de Deus, aí a gente entra no assunto que o Tom até comentou ali, é diferente o reino de Deus do reino do mundo. E as riquezas produzidas ou distribuídas no reino de Deus não se dão pelas suas decisões acertadas. Quantos de vocês já tomaram decisões péssimas, mas no fim aquele negócio foi andando, e hoje você nem lembra daquela decisão mais. Por quê? Porque Deus continuou sustentando você. Né? Tem alguém aqui que se identifica com isso? Pronto, a gente entende isso, está vendo? A gente já anda por fé, a gente já compreende essas coisas. Claro que eu não vou fazer com desleixo, de qualquer jeito. A Bíblia me chama para ser um administrador, né? um mordomo das coisas que Deus depositou nas minhas mãos. Então, algumas coisas, alguns princípios que você tem que ter aí no seu coração. Primeiro, aquilo que está nas suas mãos não é seu. Aquilo que está nas suas mãos é de Deus. E nós somos mordomos disso. Pronto, já muda a forma de nos relacionarmos com o que está nas nossas mãos, não é mesmo? Você vai decidir baseado naquilo que você deseja ou você vai decidir baseado naquilo que Deus propôs para o dinheiro que Ele depositou nas suas mãos? Pronto, já muda alguma coisa. Segundo, você não vai fazer com que essas coisas aumentem pela sua própria força, mas você faz com que isso seja administrado pela capacidade de Deus em você. E aí você, então, sabe que não é seu e agora sabe que Ele te capacita a produzir mais. Não tá, parece que vai sair num peso assim das costas, não parece? Parece que Ele vai nos aliviando. E outra, não existe livro que entenda mais de administração e tomadas de decisões do que a Bíblia Sagrada.
Abre lá o Velho Testamento e você vai ver grandes homens, generais, reis, tomando decisões por reinos inteiros. Não por uma empresa, por reinos inteiros. Não por finanças pessoais, por reinos inteiros. E ali você pode aprender sobre administração. E uma das características que mais tem e que deveria, né, ser uma característica do empresário, na verdade, é a generosidade. É a generosidade. Quando você olha um rei Davi, por exemplo, ele foi generoso em tudo aquilo que ele fez. Ele foi generoso em não tirar a vida de Saul, ele foi generoso em tratar aqueles que andavam com ele, ele foi generoso quando teve um projeto da parte de Deus vindo ao reino, que era a construção do templo que ele queria construir. Então, ele era generoso. Então, eu diria assim, primeiro, você não produz, né? Segundo, você é um mordomo. Terceiro, carregue a generosidade no seu coração. São passinhos, assim, ideias que aliviam o seu dia a dia e fazem com que você toque os seus negócios através da fé em Cristo Jesus mesmo. Eu acredito que, para não alongar muito, porque isso aqui dá uma palestra, né? Isso aqui dá um tempão aqui. Mas, para não alongar muito, seriam ideias práticas assim do que a gente pode fazer. O que você acha disso, Felipe? Tava pronto aqui, cara. Não, mas o Tom estava pronto. Fale, Tom. E o Tom, eu ia falar, é que quando eu virei o olho, eu vi que o Tom puxou o microfone. Mas daí o Felipe vai falar para fazer o ping-pong aqui. Não, deixa o Tom comentar, ele estava... Não, Tom, por favor, a palavra é sua. Deixa eu só aproveitar esse gancho que o Rômulo comentou da generosidade. A generosidade, ela revela aonde a sua confiança está. A generosidade ou a falta dela, né? O texto de Provérbio diz: aquele que dá com generosidade vê aumentar as suas riquezas, e aquele que retém o que deveria dar empobrece. Às vezes a gente olha na superfície do texto e pensa: a generosidade é uma chave para enriquecer. Né? Então eu vou ser generoso, porque se eu der com abundância, então eu vou enriquecer. Na verdade, você não está sendo generoso. Né? Você só quer um mecanismo de ter mais. O que o texto está de fato ensinando é a base da sua confiança, porque quem é generoso? Aquele que sabe que Deus é o Pai Celestial, que Ele é o provedor, Ele é a fonte, e Ele nunca vai deixar faltar. E se eu tenho essa confiança, eu sou generoso, porque eu sei que Ele me sustenta, eu sei que Ele me guarda. Por que eu retenho? Né? Por que alguém retém? Retém por não confiar, por achar que Deus pode deixar faltar, ou achar que Deus não vai me prover. E aí eu acho que eu tenho que poupar, eu tenho que economizar, eu tenho que guardar, eu tenho que fazer o meu cofre, eu tenho que fazer a minha segurança. E essa consciência empobrece. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que assim como o homem imagina na sua alma, assim é. Então, se eu entendo que Deus, Ele, como minha fonte, Ele me provê, me cuida, me guarda, me sustenta, isso é uma verdade para mim, eu frutifico isso em generosidade. Né? E aí isso se manifesta, isso acontece. Deus me provê, nunca vai faltar. Eu sou generoso e Deus sempre vai dar mais e eu enriqueço. Pelo contrário, o oposto também é verdade. Mas percebe que é exatamente o contrário do pensamento do mundo? O mundo diz que você tem que reter para ter. Né? Que se você der mais, né? Se você esbanjar, você ficaria sem. Muitos acham que o empresário sustenta a igreja. Mas, na verdade, Deus é a fonte e Deus distribui através dos generosos, não dos empresários. Então, existem pessoas que querem ter grandes grupos de empresários dentro da igreja, porque aí a igreja vai receber mais dinheiro, os dízimos aumentam, aquela coisa toda. Mas, na verdade, não é assim. Generoso é aquele que confia em Deus, porque olha como que é depois de Cristo Jesus. Né? O generoso dá e ver aumentar. Em Cristo Jesus é o seguinte: eu posso dar porque eu sei que já recebi. Eu posso não estar vendo, mas a Bíblia me ensina que Ele já me abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e o texto bíblico me ensina que eu já sou herdeiro do mundo pela fé em Cristo, através da promessa feita a Abraão. Ou seja, tudo que você precisa, tudo que você necessita, Ele já te deu, Ele já entregou. E agora eu posso ser generoso. Se eu tenho, eu sei que tenho, eu sou generoso.
E através dos generosos é que o reino de Deus muda e administra e governa o dinheiro. Se nós não conseguimos praticar o princípio da generosidade, significa que o dinheiro é maior do que o nosso Deus para nós. Quantos já fizeram aquela oração? Nossa, eu queria que Deus me desse dinheiro para eu poder comprar um carro. Quem é o Deus do negócio? O dinheiro ou Deus? Não é? Eu queria mais dinheiro para eu poder fazer tal coisa. Significa que é como se a gente estivesse orando assim: Deus, roga ao Senhor, Deus, dinheiro todo-poderoso, para que Ele intervenha por mim. E, na verdade, não. Deus pode fazer chegar um carro na sua mão através de um irmão que decidiu te abençoar, pode fazer a sua empresa, te auxiliar na administração da sua empresa para você produzir mais dinheiro, comprar o carro, pode ser através de poucos irmãos que parece que não tem nada, mas eles viram em você algo, fizeram uma vaquinha e te compraram o carro. Enfim, pode ser de tantas formas, mas nós achamos que só o dinheiro pode fazer. E aí nós trocamos, substituímos Deus pelo dinheiro. E aí nós falamos: Deus, roga a Mamon que ele me dê um carro. Deus, rogue a Mamon que ele abençoe minha empresa. Deus, rogue a Mamon que ele me prospere. Deus, rogue a Mamon que ele... Como se Deus tivesse que rogar ao espírito do dinheiro para que ele pudesse nos abençoar. E não é assim. Então, Deus não trabalha, não é o empresário que dá dinheiro ao reino de Deus. Não mesmo. O que movimenta o dinheiro dentro do reino de Deus é aqueles que governam sobre o dinheiro. E aqueles que governam sobre o dinheiro são as pessoas generosas. São aqueles que confiam em Deus, sabem que eles já receberam, por isso eles dão. É o exemplo bíblico da viúva pobre. A gente chama ela de pobre, mas ela era a mais generosa daquele lugar. Jesus muda o conceito de generosidade, muda o conceito de confiança naquele exato momento. Então, o que move o dinheiro dentro do reino de Deus chama-se generosidade. Então a gente tem dois insights. Jesus é a fonte e o elo perfeito é o amor. Deus é a fonte, o elo perfeito é o amor. Se eu vivo nessa posição, é simples doar, porque eu sei que já sou abençoado. E pegando um gancho no que você falou, eu também fiquei refletindo sobre... Jesus é a fonte dos recursos, então eu não me apego no recurso, não peço o recurso, mas eu oro a fonte do recurso. Com toda certeza. Quando a gente ora, por exemplo, vou ensinar algo para vocês aqui a respeito de quando a gente ora por dízimos e ofertas. Né? Nós não agradecemos ali, primeiramente, pelo dinheiro que entrou. Nós não agradecemos ali, primeiramente, pelas pessoas que contribuíram. Nós agradecemos ali por Deus, a nossa fonte, que permitiu que o dinheiro fosse distribuído entre todos os seus filhos, e aqueles que entenderam o princípio da generosidade contribuíram. Então, quem é que coloca dinheiro dentro da igreja, dentro de uma instituição como a nossa, por exemplo? Deus. Pronto. Simples assim. Tem aquele que pode participar hoje, tem aquele que não pode, tem aquele que quer participar hoje, tem aquele que não quer. Enfim, é de acordo com o que você determinou em seu coração, a Bíblia diz. Pronto. E aí, mas existe um Deus que distribui, que abençoa, existe um Deus que nos deu todas as coisas em Cristo Jesus, na fé em Cristo Jesus, somos herdeiros do mundo. Existem pessoas que confiam nessa verdade, existem pessoas que praticam a generosidade. Eu queria só pegar um gancho da generosidade em pensar o seguinte: o generoso ele só pode ser uma pessoa. Né? A pessoa é generosa. Por isso, para o empresário, é entender que o generoso é o PF e o PJ. É uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Né? Ambos devem ser generosos, porque entenderam de onde é a sua fonte, quem é a sua fonte. Então, quando um empresário está falando assim, mas eu sou generoso, você é generoso como pessoa física ou você é generoso como pessoa jurídica? Qual é aonde está a sua generosidade? Como pessoa física, às vezes você fala, não, é fácil para mim. Mas como pessoa jurídica, a decisão de entender que a fonte é Cristo Jesus na sua empresa, né? Isso acaba mudando um pouco. Pegando um exemplo de uma empresa generosa, não faço ideia quem é, se tiver aqui, gratidão pela sua vida, mas que no último retiro que nós tivemos de adolescente, uma empresa
veio aqui e disse-me assim, nós queremos abençoar 5 acampantes. Está aqui, ó, estamos pagando 5 retiros. Eu não sei quem é a empresa, mas aquilo mostrou o tamanho da generosidade daquela empresa e da segurança, né, de dizer, olha, estamos investindo em algo que é muito maior, porque está investindo em pessoas, em adolescentes que não poderiam estar indo e tudo mais. Então, assim, é só pegando esse gancho e dizendo assim, uma empresa tomou essa decisão. Da mesma forma, pessoas também já tomaram essa decisão. Quantas, né, já passaram pelos retiros dizendo, olha, quero pagar mais 1, mais 3, tal. Essa questão de generosidade, e eu estou tentando trazer um pouquinho para dizer assim, dentro do meu mundo aqui, adolescentes, mas tem outros mundos, como o seu amigo empresário, que você é generoso em pagar para ele o Fórum Prosperity. Sim ou não? Pode acontecer ou não? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim, pode acontecer. O que você acha de eu pagar para você? Ou fale para ela, já aconteceu. Não, né? Já concorda? Eu conheço um pastor que pregou uma mensagem falando que palavras são como cordas. Isso, olha lá, já eu conheço essa... Então, E ele é generoso, pessoal. E ele é generoso. Agora, imagina o seguinte. Eu e você, né, como pessoa física ou jurídica, temos em potencial a nossa fonte, que é Cristo Jesus. Sabendo que nada nos falta, porque toda vez que você lembra lá, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Se você tem essa certeza, a generosidade é algo natural para você. Você não se preocupa. Você sabe que está fazendo isso e que não vai faltar nada para você. Em todos os âmbitos. Você é próspero na sua saúde, você é próspero na sua empresa, você é próspero nos seus negócios, você já é próspero. Por isso você caminha diferente. Eu costumo entender assim, o que é generosidade? Generosidade é uma característica de governo. E o que é governo sobre o dinheiro? É saber que Jesus é maior do que ele. Quando você reconhece que Jesus é maior do que ele, aí você consegue se desapegar da confiança no dinheiro e colocar a confiança só em Jesus. E isso eu vejo, agora, assim, eu vejo na vida prática das pessoas que isso se dá por quantidades. Aí se eu pedir para qualquer um aqui falar assim, cara, você consegue fazer o seguinte, pega 10 e entrega ali para aquele morador de rua para mim, eu estou sem minha carteira aqui. Ah, na hora, R$10, legal, está aqui. Por quê? Porque a gente sabe que Jesus é maior do que os R$10 que estão na nossa carteira. Aí o pastor Felipe fala assim, um retiro, ou paga o almoço da empresa lá, paga você o almoço. Você levou 4, 5 pessoas para almoçar, para fazer um negócio, paga você o almoço. Sem aquele pensamento de, eu vou pagar o almoço para ver se eles fecham o negócio, né? Não, paga o almoço. Não, mas um almoço no lugar que eu levei eles para almoçar vai ficar caro. Opa, Jesus é maior do que esse almoço? Tudo depende do quanto você acha que Jesus é maior. Aí Deus mexe no seu coração, você agir, fazer uma doação, ou você ajudar alguém, ou você viu lá alguém em necessidade, você pensa, cara, eu podia ajudar essa pessoa, e aí você vê o valor lá, são R$15 mil para ajudar aquela pessoa. Você fala, oh Deus, aí não, né? Aí vai faltar, aí vai... Então, Jesus é maior ou é menor do que os R$15 mil? Jesus é maior ou é menor do que R$100 mil? Jesus é maior ou menor do que R$1 milhão? A minha oração é que nós pudéssemos ser grandes doadores de grandes fortunas. Por quê? Porque reconhecemos que o nosso Deus é maior do que as fortunas que o mundo diz. Não é simples assim. Quanto mais generoso, mais a gente administra, maior são as quantidades de dinheiro que a gente distribui. Então, o que é governo sobre o dinheiro? É saber que Jesus Cristo é maior do que ele. Agora, qual é a quantidade para você que Jesus é maior? Aí você que tem que avaliar o seu coração e pensar nisso. Né? Lucas, contribua conosco então, pegando um gancho. Para fazer o ping-pong aqui. Você estava refletindo ali com uma cara reflexiva. Não, eu estava pensando, né, ouvindo muita coisa boa. Uma das coisas que eu observo, né, até sábado agora eu trouxe um pensamento ali nos jovens, que muitas das vezes nós, como igreja, a gente substitui algumas coisas. Por exemplo, nós substituímos Deus por alguns símbolos.
né? E eu trouxe um pensamento ali falando do povo de Israel, quando eles estavam indo em batalha contra os filisteus, e eles perdem, morrem 4.000 homens. E eles voltam para o acampamento, e eles perguntam, questionam, o que aconteceu, por que nós perdemos esses 4.000 homens? E eles tiveram uma ideia, vamos trazer a arca, porque se a arca estiver no nosso meio, com certeza Deus terá que agir e nós sairemos vitoriosos. E eles vão, buscam a arca, fazem uma grande festa, dão uns gritos, o chão treme, os filisteus ficam assustados. Nós acabamos de derrotar eles, 4.000 homens morreram, esses homens estão fazendo festa. Com certeza os deuses vieram até esse povo. No dia seguinte eles vão lutar e do povo de Israel morrem mais 30.000 homens. Ou seja, a arca não resolveu nada. E muitas das vezes nós substituímos, achamos que aquilo que fazemos substitui o meu relacionamento com Deus. Mas nada substitui o meu relacionamento com Deus. Deus não se importa com aquilo que temos ou com aquilo que fazemos. O maior desejo de Deus, o fato dele ter enviado, a verdade de ter enviado Jesus a esse mundo, é para restaurar a nossa comunhão que nós havíamos perdido. Então, o que eu percebo muitas das vezes é que nós tentamos substituir. Então, eu dou uma oferta, eu dou um dízimo, eu faço uma atividade, eu patrocino projetos, eu faço coisas, símbolos que representam Deus, achando que isso substitui o meu tempo de adoração a Deus, o meu tempo de devocional com Deus. Por exemplo, qual foi a última vez que você chegou na sua empresa, 15 minutos antes, e andou pela empresa ungindo aquela empresa, abençoando aqueles departamentos, abençoando as pessoas que fazem parte? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você talvez andou pela empresa orando em línguas, abençoando aquele lugar, expulsando as trevas daquele lugar? Aquilo que fazemos não substitui o nosso relacionamento, a nossa comunhão com Deus. E aí, pegando o gancho de generosidade que o Rômulo comentou, isso vai além da igreja. Tem pessoas ali fora que entendem sobre isso. Ontem estava compartilhando com o Rômulo, nós teremos sábado aqui o After Party, festa de encerramento dos jovens, e nós vamos fazer pizza à vontade ali com os jovens e fechamos uma parceria com a Abaré. E a Abaré retornou para nós falando assim, olha, nós não fazemos eventos. Assim, como assim vocês não fazem eventos? Tá tudo certo, são 150 pizzas e tal. E aí, então, nós não fazemos eventos, mas, na verdade, o que nós queremos fazer com vocês, se vocês quiserem, é óbvio, mas nós gostaríamos de enviar uma equipe nossa, pizzaiolos aqui, uma equipe nossa, a gente leva uns fornos ali para a aba, a gente monta uma estrutura e a gente faz a pizza quentinha ali, serve na hora para vocês. Faz sentido isso para vocês? Eu disse, uau, é óbvio que faz sentido. Não precisou pedir, não precisou. A pessoa, cara, eu quero fazer parte disso. Então, é uma decisão, que você comentou, partiu de mim e eu vou ser generoso. E o legal é que, do exemplo, é que eles falaram assim, não, a aba é um excelente cliente. Toda vez pagou, toda vez contribuiu, toda vez nos liga, toda vez que faz um evento, vocês fazem tudo com muita excelência com relação a nós. Então, a gente sabe que a gente pode ofertar isso a vocês e a gente não vai ter nenhum prejuízo com isso. Então, às vezes está lá o princípio de generosidade naqueles empresários, legal, mas eles não estão fazendo isso do ponto de vista de que a igreja é necessitada e eu tenho que fazer isso pela igreja. Não, ao contrário, é uma igreja que sempre me abençoou como cliente, fazendo tudo da melhor forma possível, em excelência, e agora eu quero retribuir isso também. Isso que eu achei interessante quando você estava contando o testemunho, O testemunho que a Comunhão Cristã Aba deu, revelando Jesus para eles, a ponto de eles falarem, nós queremos ser generosos com vocês também, porque é possível essa parceria. O meu devocional hoje foi em cima disso aí, aquele texto de Daniel, que Daniel ele se destacava dos demais porque havia um espírito excelente sobre ele. Eu mandei um devocional ali para os coordenadores dos jovens, e comentei assim com eles, a excelência abre porta para o testemunho. Então, fazer com excelência me dá a oportunidade de testemunhar a respeito de quem é o meu Deus. Então, acho que pega o teu gancho, acho que faz sentido isso para aplicarmos isso naquilo que fazemos. Alguém de vocês quer contribuir com a resposta do nosso pastor Lucas Tuplano? Eu só pensei uma coisa, excelência, fazer com excelência também é generosidade. Sim.
né? Fazer o melhor possível também é generosidade. E Deus vê graça, por exemplo, às vezes você no seu trabalho conhece pessoas que talvez não conhecem a Deus como você conhece, mas essa pessoa usufrui de princípios que ela aplica. Então eu vejo assim, né, uma fração de Deus essa pessoa experimentando, mesmo não conhecendo talvez a Cristo como você conhece. E você como um empresário, como um rei, um sacerdote, lá na sua empresa, como disse o Lucas, entrando, orando, é impossível administrar pobreza. Nós nascemos para, somos mordomos e administramos as riquezas, porque a palavra de Deus diz, né, que Deus sendo rico se fez pobre, para que através da pobreza dele nós fôssemos ricos. E está falando sim de abundância, de mentalidade de governo, né, de expandirmos, de influenciarmos em todas as áreas, né, como uma mentalidade, como eu disse aqui, de governo. Nosso tempo é curto, chega ao fim, mas assim, eu quero, antes de encerrarmos, que cada um de vocês coloque considerações finais, né? Estamos como encerramento aqui do Café do PB, e depois nós temos mais 6 meses. Como um empresário, como o cristão, como a pessoa deve encarar esses próximos 6 meses desse ano? De que forma? Se vocês puderem colocar um insight, uma dica, um pensamento bíblico, de uma forma, né, mais sucinta e rápida, começando aí por quem tiver Eu vontade. acho que você, como empresário, sabendo quem você é, você vai levar a verdade a ser revelada naquilo que você está fazendo. Eu acho que quando falou a respeito de você orar na sua empresa, é saber que você não precisa chamar o pastor para ir lá orar. Você pode chamar o pastor para ir lá, mas não que somente quando ele ora vai acontecer alguma coisa. Tem uma mentalidade assim das pessoas, né, lá fora, de achar, não, quando o pastor vem para orar, meu irmão, você é rei, você é sacerdote sobre a sua empresa, o que você declarar lá já deu certo. A palavra de Deus garante que Ele começou a boa obra na sua vida, ou seja, na sua empresa, e Ele é fiel para cumprir e terminar em graça tudo aquilo que foi prometido para você até a volta de Cristo Jesus. Então, nós entendemos que você, a sua empresa, estão aqui para revelar Jesus até a volta dEle. Por isso, já é um sucesso. Quando eu li o primeiro livro que o Pio escreveu dos Segredos da Vida Abundante, aquele que ele ensina aquela oração diária, né, aquilo me fez entender e posicionar numa compreensão. Esse dia Deus fez para ser uma bênção na minha vida. Esse dia Deus fez para que eu seja uma bênção neste dia. O Furman perguntou sobre esse próximo semestre. O que você acha que Deus pensou para esse próximo semestre, para a sua vida e para a sua empresa? Bênção. Concorde com Deus. Esse segundo semestre de 2026 será uma bênção. O meu negócio nesse próximo semestre será uma bênção. Para ajudar, Deus disse que este é o ano da abundante colheita. Né? Este segundo semestre será um semestre de colheita, de bênção, de favor de Deus. Eu concordo com Deus. E a cada dia que você acordar, acorde com esse entendimento. Esse dia será extraordinário. Deus preparou esse dia para ser uma bênção na minha vida e para eu ser uma bênção na vida das outras pessoas, o meu negócio ser uma bênção. Então eu creio que esse posicionamento de fé, né, de saber que eu revelo Deus, que o amor dele flui na minha vida, no meu negócio, eu acho que é uma boa postura, um bom posicionamento para cada um dos dias desse próximo semestre. Eu creio que existe muito em Deus para a gente desfrutar. Eu acho que a gente se distrai demais com o mundo e fica aquém das coisas que Deus já nos entregou na obra de Cristo Jesus. Tudo que Deus havia de fazer por mim, por você, Ele fez em Cristo Jesus. Eu passei esse final de semana, em 3 dias eu preguei 8 mensagens, né? Me tiraram o couro. Mas eu levei lá para o norte do Paraná lá uma mensagem. O melhor de Deus, Ele já nos deu. E o melhor de Deus chama-se Cristo Jesus. E Ele diz assim que aquele que não poupou o seu próprio Filho, como não nos dará juntamente com Ele todas as demais coisas? E de graça. Todas as demais coisas. O melhor de Deus, Ele já nos entregou. E o melhor de Deus chama-se Jesus Cristo. Deus não nos chama porque nós somos capazes, mas porque Ele é capaz.
E Ele nos abençoou com Cristo Jesus. Ele já nos deu o que Ele tinha de melhor. E aquilo que Ele tem de melhor, tudo o resto que você pode imaginar, de bênçãos, vem de arrasto, né? Vem junto. Então que nesse próximo semestre, o nosso coração não esteja voltado às coisas que imaginamos que queremos ter, mas esteja voltado para a gratidão daquilo que Ele já nos deu, chamado Cristo Jesus. Amém. A maior prosperidade, né, a maior abundância que eu e você podemos experimentar, né, não é Jesus Cristo, o Evangelho, em prol da minha empresa, né, ou da minha vida, mas é nós termos a consciência de que tudo que eu tenho, tudo que eu posso fazer, os meus negócios, a minha empresa, tem um único objetivo, que é de revelar esse amor de Deus. E essa consciência, ela se dá por meio da minha comunhão com Deus. Então, o meu desejo, a minha oração, é que nesse segundo semestre, né, de 2026, você possa desfrutar dessa verdade. Uma vez eu ouvi um empresário dizer o seguinte: a maior dificuldade que nós empresários temos é que nós não temos pessoas com quem conversar. Nós nos sentimos, às vezes, sozinhos, isolados, nós queremos conversar e ficamos, com quem eu posso falar a respeito disso? Ei, se você estiver se sentindo sozinho, saiba, você faz parte de uma igreja. Se você não quiser conversar com alguns da igreja, desfrute da comunhão com Deus. Sabe, lá na sua mesa, no seu computador, fechar seus olhos e poder dizer só o seguinte: Senhor, você é o meu pastor. E eu não tenho falta de coisa alguma. Senhor, me faça viver essa verdade. Eu quero receber essa verdade na minha vida. Eu quero enxergar essa verdade na minha vida. Eu quero viver com a certeza de que o Senhor é o meu pastor. E você cuida de mim. Você me protege. Você me traz provisão. Você me dá da sua paz, você me dá da sua alegria. Isso daqui, pessoal, substitui qualquer coisa. Todo medo, toda angústia, toda preocupação, tudo cai por terra. Que vale mais um dia na presença do Senhor do que em 1000 em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa. Então, o meu desejo, a minha oração é: permaneça, continue, desfrute da comunhão com Deus. Foi por causa dessa comunhão, para resgatar essa comunhão, que Ele enviou o seu maior presente, o seu único filho, né, o primogênito de muitos irmãos. Amém? Amém. Se você sentir liberdade, feche seus olhos, curve a sua cabeça. E eu gostei muito da frase do Lucas, que ele diz que não tem nada melhor do que podermos ter comunhão com Deus. E a Bíblia nos ensina que nós só podemos ter comunhão com Deus se nós cremos, se nós dissermos que cremos em Cristo Jesus. Todo aquele que crê no seu coração e confessa com a sua boca que Cristo Jesus é o seu Salvador, esse é salvo. Esse recebe o perdão dos seus pecados, esse tem a vida eterna, uma vida de comunhão com o nosso Pai Celestial. Nem todos fecham seus olhos e dizem Deus, e Deus está ouvindo. Mas aqueles que confessam a Cristo Jesus, quando fecham seus olhos e dizem Pai Celestial, Ele diz: eis-me aqui, filho. E você pode sair daqui hoje com a certeza do perdão dos seus pecados. Você pode sair daqui hoje com a certeza da vida eterna. Você pode sair daqui hoje com a certeza de que você é um filho amado de Deus. Se você é essa pessoa, eu gostaria de convidar você a fazer uma oração comigo. Nós vamos fazer uma oração, eu vou guiar a todos em uma oração. E assim, se você está tomando a decisão de receber Jesus na sua vida, faça essa oração com fé. Faça das minhas palavras as suas palavras. Nós vamos todos orar nesse momento dizendo: Deus, obrigado por Cristo Jesus, que veio em carne
e morreu pelos meus pecados. Eu hoje recebo o seu perdão, mas eu sei que Cristo Jesus ressuscitou para me dar vida. Por isso hoje eu recebo a sua vida, a sua paz, da sua alegria. Eu recebo o seu Santo Espírito, porque agora eu sei que sou salvo, que estou salvo, em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus.